Tema da aula de hoje, suspensão do processo, e vamos tentar falar também das causas de suspensão do processo, tá? Coisa simples, e extinção do processo. Como que extingue o processo? Já vou adiantar que a extinção do processo, que é através da sentença. Sentenciou, não havendo correr recurso, extingue. O Estado juiz diz o direito, ou indefere, nega, porque existem causas, né? Uma das causas que a ação bate lá no fórum, né? Que eu falo que é contra o Estado juiz. Continuando a aula de ontem, a ação é contra o Estado juiz. Professor, mas não é contra o réu, não é contra o requerido? Primeiro momento é contra o Estado juiz, contra o juiz, tá? Para não confundir, eu vou falar contra o juiz. Contra o juiz. Professor, é certo falar contra o juiz? Sim, é certo falar contra o juiz. Esse é o primeiro momento. Se não atender às condições da ação, se não atender uma formalidade da petição, o juiz manda emendar. Não emendando, manda extinguir o feito, né? Então, olha só, uma causa de extinção sem sentença. Sentença sem julgar o mérito, extingo por inépcia da inicial, por faltar condições da ação. Nós já tivemos essa aula no módulo passado. Quais são as condições da ação, pessoal? Tem que ter a ponta da língua na cabeça sempre, porque vale para concurso, OAB, tudo. Tem que saber as condições da ação sempre. Decorar? Tem que decorar. São 3. Possibilidade jurídica do pedido, parte tem que ser legítima, legitimidade das partes, né? E interesse de agir, que eu sempre explico isso aí, porque é o mais complicado, né? Mas já falamos, não vou repetir não. Então, olha só, voltando aqui à suspensão. Então, a questão da suspensão, formou o processo, né? O juiz aceitou, as condições da ação estão ok, não há inépcia na inicial, existe uma lógica que decorre dos fatos para chegar no pedido, para chegar na sentença, tem um processo sanado com despacho saneador, né? Quem trabalha em fórum já ouviu muito esse termo, né? Despacho saneador, dizendo que o processo está em ordem para citar o réu. Primeiro momento, contra o juiz, passou, despacho saneador. Segundo momento, qual é o segundo momento? Citou o réu, porque pode não achar o réu, e aí não forma a relação jurídica. Juiz deu despacho saneador, citou o réu, relação jurídica formada. Ok, agora eu tenho o processo. Quais são as partes do processo? Autor, juiz e réu. Só isto. Professor, o promotor não é parte? Existem exceções, mas estou falando da regra. Então, promotor não é parte, escrevente não é parte, juiz é parte, advogado não é parte, defensor não é parte, partes no processo, juiz, autor e réu. É uma revisãozinha do que foi falado. Mas olha só, falei ontem de formação, o processo se forma e correm atos judiciais que me levará a uma sentença, né? O processo é o conjunto de atos que me levará a uma sentença, e a sentença é o dizer o direito. O juiz vai dizer lá na sentença, analisando todos os atos, e nós falamos isso ontem, vocês vão ver o vídeo, né? Bom, suspensão. Formou o processo. O réu contestou ou não contestou, né? Olha só, a marcha dos atos processuais, ela pode ser paralisada, pode ser parada em hipóteses excepcionais. Quais são essas hipóteses? Quais são as causas de suspensão do processo? Número 1, o processo está andando, mas aí o autor vem a falecer. Número 1, falecimento do autor. Anotaram? Falecimento do autor. É uma causa que suspende o processo. Suspende como, pessoal? Suspende até regularizar ou não. Pode até extinguir, dependendo. Suspendeu, dependendo da situação, pode extinguir e aí vai para inventário o processo. Uma ação trabalhista, por exemplo, né? Faltava só a sentença e o autor morreu. Dá a sentença e dali tem que partir para inventário. Então, a primeira causa de suspensão do processo é com o falecimento, com a morte do autor. Suspende-se o processo. Olha só, falamos de formação ontem, ele está tramitando, correndo, né, nos seus atos, que nós falamos de atos ontem, e aí nos atos processuais, entre a formação e a sentença, aí ocorre uma suspensão. Por quê? Porque faleceu o autor, número 1. Número 2, falecimento do réu. Se o réu vier a óbito, né, eu estou contra a empresa que fabrica sofás. Eu trabalhei lá, eu era vendedor, vendia sofás, e eu estou lá. E a empresa fechou. Eu estou com ação trabalhista, na verdade, né? Requerendo créditos trabalhistas.
mas a empresa fechou não, desculpa, houve o falecimento do réu, o dono da empresa faleceu, e aí o que acontece? Aí entra em processo de inventário, aí eu vou ter que me habilitar no inventário para que eu receba, ou vou mudar o exemplo, né? Houve o falecimento do autor, houve uma falência da empresa, aí sai da vara de trabalho trabalhista, vai para a vara de falência, e aí, vocês entendem? O processo fica suspenso até resolver se os filhos vão assumir no inventário, se os filhos vão assumir a empresa, e aí muda de réu. Aí o pai era o réu, aí passa a ser o filho como novo dono, como novo proprietário da empresa, então suspende o processo com o falecimento do réu. Então deve haver habilitação no novo polo passivo. Esse novo polo passivo é onde entra o herdeiro, onde entra o inventariante, né? Então é isso, a segunda causa de suspensão. Então falamos de formação, o processo está em trâmite, suspensão, suspende com o falecimento do autor, suspende com o falecimento do réu. Terceira causa, vamos lá. E nesse caso de falecimento de réu, pode acontecer essa questão de falência, né? Pode acontecer a questão trabalhista, tem várias questões. Se eu estou me divorciando e há o falecimento da requerida, né? Suspende, por que suspende? Porque aí tem herdeiros talvez, tem filhos talvez, tem alguma questão talvez, suspende. Resolveu as questões? Pode ser que não tenha mais separação, né? Por conta do falecimento, por conta do óbito. Tranquilo, pessoal? Só um minutinho aqui, deu... tá, tranquilo, né? Então, terceira causa de suspensão do processo. Quando que o processo suspende? Terceira causa, falecimento do advogado. Advogado de uma das partes faleceu, advogado não é parte, mas é técnico imprescindível do ponto de vista constitucional, da Constituição, do artigo 133 da Constituição, né? O advogado é indispensável à administração da justiça. Então, se há o falecimento do advogado, então haverá a suspensão do processo. Suspende-se até resolver indefinidamente. Não tem prazo para resolver, não, né? Tem que ter uma razoabilidade. O juiz vai intimar para que a parte constitua novo advogado, sob pena de entrar na defensoria atuando, né? Então, você constitui um advogado, senão nós vamos nomear um defensor público, porque não pode ficar parado, né? Mas, normalmente, no primeiro caso, no segundo caso e no terceiro caso, qual é o primeiro caso? Falecimento do autor, segundo, falecimento do réu, terceiro, falecimento do advogado. Nesses três casos, costuma-se ter, no mínimo, 30 dias para sanar essas questões, né? Aí tem a suspensão do processo. O processo fica parado, suspenso. Ele não extingue, ele fica parado, aguardando resolver a questão, né? Quarta forma de suspensão do processo: perda da capacidade processual da parte, ou autor ou réu, perde sua capacidade processual. Como, pessoal, perde a capacidade processual? Ora, uma interdição, né? O autor, ele tomava remédio controlado, parou de tomar, ou teve um acidente grave, ou teve um AVC, perdeu sua capacidade cognitiva, não consegue mais racionar, não consegue discernir o certo do errado, ou já era assim, mas se detectou isso durante a ação, suspende para resolver a questão. Então temos uma pessoa que não tem capacidade mental, ou autor ou réu. Temos uma pessoa neste ponto. O que eu devo fazer? O juiz suspende, a pedido de um dos lados suspende, para resolver a questão. Como que resolve? Vai interditar uma ação de interdição. Essa ação de interdição, ela vai trazer a interdição, provar que a pessoa não tem capacidade mental adequada para estar no processo, né? E aí vai ser substituído pelo seu curador. Compreenderam? O curador ele entra com a interdição dizendo, agora quem vai representá-lo por falta de cognição, de capacidade mental sou eu vou representá-lo nesta questão. Então essa é a quarta forma de suspensão do processo, é a perda da capacidade processual. Quinta forma, pessoal, aí é interessante, né? Isso a lei nem prevê, mas pode acontecer, e acontece, e já aconteceu, né? Já vi casos, né? Que é a perda da capacidade do advogado. Aí tem duas hipóteses, né?
Eu estou falando sexta, mas eu poderia falar sexta e sétima, mas eu vou falar sexta e na sexta são duas hipóteses. Qual a primeira hipótese? O advogado ficou maluco, ficou louco, né? Teve uma perda de cognição, tem que ser interditado, afastado e entra um novo advogado ou defensoria. Essa é a primeira hipótese. Compreenderam? Tranquilo, né? Perca da capacidade mental do advogado. Segunda forma, aí é uma que acontece muito, que é a que mais acontece, que não é a perca da capacidade mental do advogado, é a perca da capacidade do advogado ser advogado, é a perca do ius postulandi, é a perca da capacidade postulatória. Isto significa dizer que o advogado tem um problema com o órgão de classe, a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o problema. Às vezes, né, por algum motivo o advogado foi suspenso, foi advertido ou foi até excluído dos quadros da ordem, por algum motivo, né? Não vou, né? Tem vários motivos que podem levar a isso. Mas vamos supor que ele teve uma suspensão no seu direito de ser advogado. Fica suspenso 30 dias, 90, 60, 6 meses, 1 ano, ou algum outro problema, né? Seja lá qual for, isso suspende o processo até que o advogado regularize. Mas as suspensões da OAB é 30, 60, 90, vai esperar? Até 30 dias o juiz até espera. Mais que isso o juiz espera, pode ser que por conta dos atrasos processuais que são normais, né? Pode ser até que venha a aguardar, né, que o advogado volte, mas 30 dias normalmente aí é o prazo para substituir. Um colega vir substituir, outro colega, ou até a defensoria entrar, ou a parte contratar outro advogado. Então essas são as 7, são 5, 6, 7, 5, 6. Essas são as 6 possibilidades de suspensão do processo, tá? Falamos de formação hoje, suspensão, 6 formas, bem simples, bem abreviado, tá? Não tem muito segredo. Vai acontecer com quem participou do 8 de janeiro, né? De qual ponto de vista? De qual ponto? 8 de janeiro é interessante, dá tantas questões ali, né? Os advogados, puxa, é verdade, mas é uma questão política, né, que eu acho até perigoso entrar nisso, né? Perigoso assim, entre aspas, né? Não é perigoso a gente se manifestar nem debater ideias, mas a OAB está querendo sim suspender os advogados de manifestantes, não sei quais os motivos, né? Serão suspensos via notícia. Eu vi essa notícia também, mas eu não me atentei muito nisso não, mas parece que vai ter um problema aí com eles sim, por estarem se manifestando, não se manifestando, né? Tem alguns problemas, tem vários problemas nessa questão, né? Eu não acho que houve terrorismo de quem estava na frente do QG, eu não acho. Quem depredou o patrimônio público, sim, né? Realmente agiu, né, com crime de dano e vários outros crimes atrelados aí, inclusive os que eles estão falando, né? Não é terrorismo porque não tem a questão contra a questão semitista, xenofóbica e etc. Não tem, na minha opinião, né? Mas é só uma opinião de quem não conhece os fatos como eles conhecem, tá? Mas aí, dentro de suspensão processual, tem os advogados aí que estão com problema, né, por conta de estarem se intrometendo nessa situação aí. Eu não sei qual que é o problema, mas tem isso aí. Eu vou dar uma analisada, a gente discute isso amanhã. É interessante isso aí, vou dar uma analisada nisso aí. Partindo adiante, estou falando de formação, suspensão processual, ponto, né?